A história de Osíris começa com a própria formação da mitologia egípcia, onde os deuses eram muito mais do que simples figuras divinas. Eram a representação da ordem, da fertilidade, do ciclo da vida e da própria continuidade do cosmos. No coração dessa tradição, Osíris se tornou um dos deuses mais reverenciados, não apenas como senhor da vida e da morte, mas como símbolo eterno da renovação e da esperança. Para entender seu papel, é necessário voltar ao início, ao momento em que os egípcios imaginaram a criação do mundo e a genealogia dos deuses. Segundo os mitos, Osíris era filho de Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Essa linhagem já indicava sua importância, pois a união de Geb e Nut gerou divindades fundamentais para a ordem cósmica. Além de Osíris, nasceram Ísis, a deusa da magia e do amor, Néftis, guardiã dos mortos, e Sete, associado ao caos e à destruição. Essa família divina estabelecia os pilares sobre os quais as crenças egípcias seriam sustentadas, uma trama complexa de alianças, rivalidades e destinos entrelaçados. Desde o princípio, Osíris foi identificado como uma divindade associada à realeza, à fertilidade e ao equilíbrio da natureza. Ele era considerado o primeiro rei mítico do Egito, aquele que trouxe a civilização aos homens, ensinando a agricultura, a viticultura, as leis e os rituais religiosos. Essa faceta de civilizador o aproximava não apenas do povo egípcio, mas também da ideia de que o governante era um mediador entre os deuses e os homens. Seu reinado mítico era descrito como uma era de paz, prosperidade e harmonia, na qual os homens viviam sob a ordem da Ma'at, o princípio universal da verdade e da justiça. Diferente de outros deuses guerreiros ou vingativos, Osíris representava o governante sábio e benevolente, aquele que buscava a ordem não pela força bruta, mas pela justiça e pela sabedoria. Essa imagem se consolidou profundamente na mentalidade egípcia, pois refletia o ideal de realeza que todos os faraós desejavam encarnar. No entanto, esse equilíbrio não poderia permanecer inalterado. O mito de Osíris está marcado por uma tensão fundamental: o contraste entre ordem e caos, vida e morte, continuidade e ruptura. Seu irmão Sete, movido pela inveja e pela ambição, via em Osíris uma ameaça e uma oportunidade. Se Osíris representava a ordem e a fertilidade, Sete simbolizava o deserto, a aridez e a violência das tempestades. Essa oposição refletia não apenas uma rivalidade familiar, mas também um princípio cósmico da religião egípcia, a constante luta entre forças opostas que, ao mesmo tempo, garantiam o movimento do mundo. O Egito, marcado pelo contraste entre o fértil vale do Nilo e o deserto ao redor, via nessa dualidade uma explicação mitológica para sua própria realidade geográfica e existencial. A narrativa da vida de Osíris ganhou força durante o período do Antigo Império e se consolidou ao longo dos séculos, tornando-se um dos pilares da religião egípcia. Em hinos, rituais e inscrições, ele era celebrado como o Rei Justo, mas também como aquele que ultrapassou a condição da vida terrena para se tornar Senhor do além. Sua trajetória não é apenas a de um rei assassinado e ressuscitado, mas a de um ser que, ao atravessar a morte, abriu caminho para que todos os humanos pudessem ter esperança de continuar existindo após o fim da vida. Essa ideia era fundamental na mentalidade egípcia. A morte não era um encerramento absoluto, mas uma passagem, uma transformação que permitia a união com o divino. E Osíris, ao viver esse ciclo, se tornou o guia e exemplo para todos. Antes de chegar ao momento de sua morte e ressurreição, é importante compreender o papel de Osíris dentro da estrutura religiosa e política egípcia. O faraó vivo era identificado com Horus, o filho de Osíris, mas ao morrer era assimilado a Osíris. Assim,
A cada sucessão dinástica, o mito se repetia simbolicamente. O rei falecido tornava-se Osíris no além, e o herdeiro assumia o papel de Horus na terra. Essa dinâmica não apenas reforçava a continuidade da monarquia, mas também criava uma ponte entre o mundo visível e o invisível. O faraó não governava apenas os vivos, mas também fazia parte de uma ordem cósmica em que sua legitimidade estava assegurada pela própria história dos deuses. A iconografia de Osíris também ajuda a entender sua função. Ele era geralmente representado como um homem mumificado, com a pele verde ou negra, cores que simbolizavam a regeneração, a vegetação e o renascimento. Em suas mãos, segurava o cetro Reka e o flagelo Nekhaka, símbolos de poder e autoridade, usados tradicionalmente pelos faraós. Na cabeça, portava a coroa Atef, composta da coroa branca do Alto Egito, ladeada por plumas. Essa imagem transmitia não apenas a majestade do Deus, mas também seu papel como rei do além, um soberano que, mesmo após a morte, permanecia no comando. A sua forma mumificada, longe de simbolizar apenas a rigidez da morte, representava a continuidade e a preservação da vida eterna. Do ponto de vista ritual, Osíris estava no centro dos cultos funerários. Todo o processo de mumificação e preparação dos mortos no Egito Antigo era concebido à imagem da trajetória de Osíris. Ao ser morto e depois restaurado por Ísis, o deus tornou-se o modelo para todos aqueles que aspiravam à vida após a morte. Cada corpo mumificado era, de certo modo, uma imitação do corpo de Osíris. Cada sarcófago, cada tumba decorada, cada oferenda feita no submundo tinha como objetivo repetir o caminho que ele havia trilhado. Nesse sentido, a religião egípcia não via a morte como uma ruptura, mas como a continuação de uma jornada. E essa jornada era possível, porque Osíris a havia percorrido primeiro. Os festivais dedicados a ele eram alguns dos mais importantes do calendário egípcio. Em Ábidos, considerado o principal centro de culto a Osíris, realizavam-se rituais que dramatizavam sua morte e ressurreição. Essas encenações públicas reforçavam não apenas a fé na vida após a morte, mas também a própria identidade do povo egípcio. A cada ano, ao assistir à representação do mito, as pessoas reviviam simbolicamente o ciclo da vida, da morte e da regeneração. Isso refletia também o ritmo do Nilo. Suas cheias anuais, que inundavam as margens, destruíam e ao mesmo tempo fertilizavam a terra, eram vistas como manifestação da presença de Osíris. Assim como o rio morria e renascia, também o Deus havia morrido e renascido, e com ele toda a vida no Egito. A influência de Osíris não se limitava ao plano espiritual, mas atingia também a organização social e política. O mito legitimava a figura do faraó como sucessor de uma linhagem divina. Ao assumir o trono, o soberano encarnava Horus, o filho vingador e protetor da ordem, enquanto seu pai falecido tornava-se Osíris no além. Essa associação reforçava a continuidade dinástica e o poder centralizado, essencial para a manutenção do império. O Egito não era apenas um estado governado por um homem, mas um reino em que a própria história dos deuses se repetia continuamente, garantindo a estabilidade e a ordem. Essa fusão entre mito, religião e política é uma das características mais marcantes da civilização egípcia. Com o passar do tempo, o culto a Osíris foi se expandindo e se adaptando, absorvendo elementos de outras tradições locais. Em algumas versões, ele aparece como um deus ligado diretamente à agricultura, especialmente ao trigo, que morria e renascia a cada colheita. Em outras, sua figura se aproximava de um mediador entre os homens e os deuses supremos, aquele que podia garantir a salvação das almas.
Essa capacidade de integrar diferentes aspectos da vida e da morte fez de Osíris um deus extremamente versátil e central na espiritualidade egípcia. Para os camponeses, ele era a promessa de fertilidade e colheitas abundantes. Para os faraós, era o modelo de realeza e legitimidade. Para todos, era a esperança de uma vida além da morte. Assim, ao final dessa primeira parte, percebemos que Osíris não era apenas uma divindade entre tantas, mas o eixo de um sistema religioso e cultural inteiro. Filho de Geb e Nut, irmão de Set-Ísis e Neftis, rei mítico que trouxe a civilização soberano justo e benevolente, ele já se apresentava como um personagem central antes mesmo de sua morte e ressurreição, eventos que dariam a ele uma importância ainda maior. Sua imagem de rei sábio e protetor se entrelaçava com a experiência concreta dos egípcios que viam no ciclo das cheias do Nilo e na continuidade da monarquia reflexos do próprio mito. Osíris era desde o início uma promessa. A promessa de que a vida poderia vencer a morte, de que a ordem podia prevalecer sobre o caos e de que a humanidade tinha um guia no caminho para o além. A prosperidade do reinado de Osíris despertava não apenas admiração, mas também ressentimento. Seu irmão Sete, o deus associado ao deserto, às tempestades e ao caos, observava a popularidade e a força de Osíris crescerem a cada dia. Onde Osíris trazia fertilidade, Sete via apenas limitações ao seu próprio domínio. Onde havia harmonia, ele desejava desordem. A inveja começou a corroer sua alma divina, transformando-se em ódio e desejo de vingança. Para os egípcios, essa rivalidade entre os irmãos não era apenas uma disputa familiar, mas a personificação da eterna luta entre a ordem representada pela vida organizada do Vale do Nilo e o caos simbolizado pelo deserto árido que circundava o Egito. O mito traduzia, de forma simbólica, a geografia e a experiência do povo. De um lado, as águas que alimentavam e faziam nascer colheitas. Do outro, as tempestades e o solo infértil que ameaçavam a sobrevivência. Set decidiu que o trono não poderia continuar com Osíris e elaborou um plano engenhoso para se livrar dele. Sabendo que não poderia derrotá-lo pela força, recorreu à astúcia e à traição. Organizou um grande banquete, convidando deuses e homens nobres, onde o vinho e as festas ocultariam seu propósito verdadeiro. Durante a celebração, Set apresentou um magnífico cofre ou sarcófago, feito sob medida para o corpo de Osíris, embora isso fosse desconhecido de todos. Com palavras sedutoras, anunciou que ofereceria o presente àquele que coubesse perfeitamente dentro dele. Cada convidado tentou se deitar no interior do cofre, mas nenhum se ajustava às suas dimensões. Quando chegou a vez de Osíris, este, confiante e sem suspeitar da armadilha, deitou-se dentro. Imediatamente, Sete e seus cúmplices fecharam a tampa e pregaram-na com força, selando-o dentro. Em algumas versões do mito, ainda derramaram chumbo derretido sobre a caixa, tornando impossível qualquer fuga. Em seguida, lançaram o cofre nas águas do Nilo, que o arrastaram até desaparecer de vista. Esse ato brutal marcou não apenas a morte simbólica de Osíris, mas também uma ruptura cósmica. O Egito havia perdido seu rei justo e o mundo mergulhou no desequilíbrio. As águas do Nilo, antes abundantes e regulares, tornaram-se incertas e a terra parecia lamentar a ausência do Deus. O povo, que havia recebido dele as artes da agricultura e da vida civilizada, viu-se em luto. O reinado de Sete não trouxe prosperidade, mas sim violência e desordem. A morte de Osíris não era apenas a queda de um governante, mas um abalo na própria estrutura da vida. Enquanto isso, Ísis, a esposa e irmã de Osíris, não se resignou. Movida pelo amor e pela devoção, ela iniciou uma longa busca pelo corpo do marido.
Sua peregrinação se tornou um dos episódios mais comoventes da mitologia egípcia, mostrando não apenas a força da magia, mas também a fidelidade de uma deusa que não aceitava a derrota da vida. Ísis percorreu o Egito e além dele, procurando o cofre levado pelas águas. Finalmente, encontrou-o na cidade de Biblos, onde havia ficado preso em um tronco de árvore que, ao crescer, envolveu o caixão. Esse tronco, sem que ninguém soubesse, havia sido usado como pilar em um palácio local. Ísis, com astúcia e paciência, conseguiu recuperar o corpo do amado e o levou de volta ao Egito. Mas o infortúnio ainda não havia terminado. Ao saber que Ísis havia recuperado o corpo, Sete explodiu em fúria. Para garantir que Osíris nunca mais pudesse retornar, desmembrou seu corpo em diversas partes, espalhando-as pelo território egípcio. Em algumas tradições, foram 14 pedaços, em outras, até 42, representando cada um dos nomos, ou distritos, do Egito. Esse ato não foi apenas um gesto de crueldade, mas também uma tentativa de aniquilar completamente a memória e a influência de Osíris. O corpo fragmentado simbolizava a destruição da unidade, a desintegração da ordem cósmica e a vitória momentânea do caos. Contudo, Ísis não desistiu. Com a ajuda de sua irmã Néftis, de Anubis, o deus dos embalsamadores e da sabedoria mágica de Thoth, ela iniciou a difícil tarefa de recolher os pedaços do corpo de Osíris. Percorreu o Egito, buscando cada fragmento, reunindo-os com devoção. Esse ato de reconstrução não era apenas físico, mas profundamente simbólico. Ísis estava recompondo não apenas o corpo do amado, mas também a própria ordem universal. Com rituais, encantamentos e a força de sua magia, restaurou Osíris à vida, ainda que de maneira diferente da existência terrena. Ele não voltou como um homem vivo, mas como uma divindade do além, inaugurando uma nova condição de ser. Nesse processo de ressurreição, Ísis realizou um feito ainda mais grandioso, desejando garantir a continuidade da linhagem e a vingança contra Sete. Ela se transformou em milhafre, sobrevoou o corpo restaurado de Osíris e concebeu, de forma milagrosa, seu filho Horus. Esse nascimento marcou um dos pontos centrais da mitologia egípcia, pois representava a vitória da vida sobre a morte, da fertilidade sobre a esterilidade, da ordem sobre o caos. Horus não seria apenas um filho, seria o vingador do pai, o protetor do Egito e o herdeiro do trono usurpado por Sete. A partir desse momento, Osíris não poderia mais reinar no mundo dos vivos. Seu lugar seria outro, o submundo, o reino dos mortos, onde se tornaria juiz e guardião. Essa transição não era uma derrota, mas uma transformação. Osíris assumia um papel ainda maior, governando o além e garantindo que a justiça fosse feita após a morte. Seu corpo recomposto, mumificado e dotado de nova vida, se tornou o modelo para todos os mortos que aspiravam à eternidade. Cada ritual funerário realizado no Egito, cada cerimônia de mumificação, repetia o que havia acontecido com ele. O morto, assim como Osíris, era desmembrado pela morte, mas reconstituído pela magia dos rituais e pela promessa de uma vida futura. Esse mito, profundamente enraizado na tradição egípcia, explica por que a religião funerária foi tão central na cultura do Nilo. O que havia ocorrido com Osíris era a promessa do que poderia acontecer com qualquer ser humano. Através dos rituais, cada morto podia se tornar um Osíris, renascendo no além e participando da eternidade. O desmembramento, a recomposição, a ressurreição e a passagem para outra existência tornaram-se arquétipos de uma fé que sobreviveu por milênios. A presença de Ísis nesse mito não pode ser subestimada. Sua devoção, sua magia e sua inteligência foram essenciais para que a ordem fosse restaurada. Para os egípcios, ela era a protetora, a mãe divina,
a deusa da magia que poderia superar até mesmo a morte. Sua figura se expandiu enormemente, tornando-se um dos cultos mais populares, não apenas no Egito, mas em todo o mundo mediterrâneo. Contudo, foi sua ligação indissociável com Osíris que lhe conferiu tamanho prestígio. Ela era a guardiã do deus morto, a esposa fiel e a mãe que garantia a continuidade da vida. Assim, a tragédia da morte de Osíris não se encerra no seu assassinato, mas abre um ciclo de transformações. Sua queda pelas mãos de Sete não representa o fim, mas o início de uma nova ordem em que a vida e a morte se entrelaçam de forma inseparável. O Egito, ao ouvir e reviver esse mito, não enxergava apenas a história de um deus, mas a explicação de sua própria existência. O rio que morre e renasce a cada estação, a terra que se esgota e se regenera, o faraó que morre, mas deixa um sucessor, e o homem comum que, através dos rituais, poderia também aspirar à eternidade. A narrativa da traição de Sete, da busca de Ísis e da recomposição de Osíris não era apenas um relato religioso, mas uma lição moral e espiritual. Mostrava que a morte não é o fim, que o amor e a fidelidade podem superar a destruição, que a ordem sempre pode ser restaurada, ainda que em uma forma diferente. Osíris, que reinou como rei dos homens, agora reinaria sobre os mortos, assegurando que nenhum coração ficasse sem julgamento e que nenhuma vida fosse em vão. A transformação de Osíris em senhor do submundo marcou um dos pontos mais importantes da mitologia egípcia, pois sua história deixou de ser apenas a tragédia de um rei traído e morto para se tornar a base de toda a crença sobre a vida após a morte. Ao ser restaurado por Ísis e assumir seu novo papel, Osíris deixou o mundo dos vivos e passou a governar um reino oculto, o Duat, o além egípcio, onde cada alma seria julgada pelo que havia feito em vida. Diferente de Sete, que desejava reinar pela violência e pelo caos, Osíris tornou-se o guardião da ordem eterna, o juiz que assegurava a justiça mesmo depois do último suspiro. Essa nova função lhe conferiu um poder ainda maior do que havia possuído em vida, pois agora não apenas governava o Egito mítico, mas controlava o destino de todos os homens e mulheres após a morte. Para os egípcios, a morte não representava um fim absoluto, mas o início de uma nova jornada. O corpo, devidamente preparado pela mumificação, era apenas o invólucro preservado para permitir a passagem do espírito. A alma, ou mais precisamente as diferentes partes do ser humano segundo a crença egípcia, o Ka, o Ba e o Ak, deveriam atravessar o submundo, enfrentar provações e finalmente apresentar-se diante de Osíris. Ali, em uma cena que se tornaria uma das mais célebres da iconografia religiosa, ocorria o julgamento das almas no chamado Salão de Maat. Esse salão era um espaço sagrado, onde a verdade absoluta reinava. Maat, deusa da justiça, da ordem e da harmonia cósmica, estava presente em forma de uma pena, símbolo da verdade. Cada morto deveria ter seu coração pesado em uma balança contra essa pena. O coração, para os egípcios, não era apenas o órgão físico, mas o centro da consciência, das emoções e da moralidade. Diferente de outras culturas que atribuíam essa função ao cérebro ou à mente, os egípcios viam no coração a essência da pessoa. Assim, no momento do julgamento, era o coração que revelava tudo o que o indivíduo havia feito em vida, sem possibilidade de esconder ou disfarçar. A cena da pesagem das almas reunia várias divindades, mas Osíris era o centro. Sentado em seu trono, envolto em faixas como um rei mumificado, usando a coroa Atef e segurando os símbolos da realeza, ele observava o julgamento com um olhar severo, mas justo. À sua frente, Anubis, o deus com cabeça de chacal, conduzia o morto até a balança e pesava o coração. Tot,
O deus escriba, com cabeça de íbis, registrava cuidadosamente o resultado, assegurando que nada fosse alterado. Maat, em forma de deusa ou simplesmente representada por sua pena, completava o cenário. Caso o coração fosse mais leve ou igual ao peso da pena, a alma era considerada pura, justa, em harmonia com a ordem universal. Nesse caso, o morto era acolhido por Osíris e recebia o direito de viver eternamente no campo dos juncos, uma espécie de paraíso egípcio, onde poderia usufruir de todas as alegrias que tivera em vida, mas em uma forma perfeita e sem sofrimento. Por outro lado, se o coração fosse mais pesado do que a pena, significava que a pessoa havia cometido injustiças, crimes ou atos contra a ordem cósmica. Nesse caso, a alma não era aceita. O coração era devorado por Amit, uma criatura aterrorizante com corpo que misturava leão, hipopótamo e crocodilo, os 3 animais mais temidos do Egito. Para aqueles que caíam nesse destino, não havia segunda chance nem possibilidade de regeneração. A alma era destruída, condenada ao esquecimento, à morte definitiva. Para um egípcio, esse era o pior destino possível, pois significava não apenas deixar de existir, mas também não poder participar da eternidade ao lado de Osíris. Essa crença moldou profundamente a sociedade egípcia. A ideia de que cada ação seria julgada após a morte criava uma base ética que ultrapassava o poder dos faraós ou das leis humanas. A verdadeira justiça estava no além, e ninguém poderia escapar dela. Osíris, como juiz supremo, se tornava a garantia de que a ordem seria preservada em todas as dimensões. O simples camponês, o artesão, o escriba ou mesmo o faraó seriam submetidos ao mesmo julgamento. Assim, ainda que as desigualdades sociais fossem grandes, todos estavam unidos por uma verdade: a de que diante de Osíris apenas a justiça pesaria. A função de Osíris no além não era apenas julgar, mas também governar. Ele reinava sobre o submundo como um verdadeiro soberano, acompanhado de deuses auxiliares que protegiam os portões e guiavam as almas. O Livro dos Mortos, uma coleção de encantamentos e fórmulas funerárias que os egípcios depositavam em tumbas, descrevia em detalhes esse percurso, fornecendo instruções para que o morto pudesse enfrentar as provações e chegar diante de Osíris. Cada encantamento era uma preparação para o encontro final, como se fosse um manual de sobrevivência para a eternidade. O próprio fato de que esses textos eram tão amplamente usados mostra a centralidade de Osíris no imaginário religioso. A imagem do campo dos juncos, o paraíso prometido, também reforça a ligação entre Osíris e a fertilidade. Assim como em vida ele havia sido associado ao crescimento do trigo, às cheias do Nilo e à abundância, no além ele oferecia aos justos uma vida eterna de colheitas perfeitas, campos férteis e dias sem fim. Nesse lugar não havia fome, sede ou sofrimento. Os mortos poderiam reencontrar familiares, viver em harmonia e desfrutar de todas as dádivas que haviam conhecido na terra, mas de forma purificada e eterna. Era uma visão profundamente ligada à vida cotidiana egípcia, onde a agricultura era a base da existência. Para o camponês que dependia do ciclo das cheias, o campo dos juncos era o reflexo perfeito do que mais desejava, uma terra fértil para sempre. Ao longo dos séculos, essa imagem de Osíris como juiz dos mortos se tornou tão poderosa que sua função no além se sobrepôs ao seu papel original de rei terreno. Embora ainda fosse lembrado como civilizador e governante mítico, sua identidade como senhor do submundo se tornou central. Nenhum outro deus desempenhava papel tão importante na vida após a morte. Anubis guiava,
Tote registrava, Maat fornecia a medida da verdade, mas era Osíris quem decidia. A ele cabia a palavra final, a aceitação ou a rejeição, a vida eterna ou a morte definitiva. Essa função judicial de Osíris tinha também um caráter cósmico. Ao garantir que apenas os justos fossem aceitos na eternidade, ele assegurava a manutenção da ordem universal. O caos, representado por Set, podia ameaçar o mundo dos vivos, mas no além reinava a justiça imutável de Osíris. Assim, o Deus morto, que havia sido vítima da traição e da violência, tornava-se a própria encarnação da justiça e da retidão. Essa inversão carregava uma lição profunda. A injustiça e a violência podem triunfar momentaneamente, mas no fim, a ordem prevalece, e aquele que sofreu se torna o guardião da verdade. Não é de se estranhar que o culto a Osíris tenha crescido tanto, abrangendo todas as classes sociais. Desde os faraós, que construíam tumbas monumentais e enchiam-nas de rituais para se unir a ele, até os humildes, que depositavam amuletos e textos simplificados em suas sepulturas, todos queriam ser recebidos por Osíris. Tornar-se um Osíris era a meta final da vida. Cada morto, ao ser mumificado, recebia o título simbólico de Osíris, seguido do próprio nome. Assim, o destino eterno de cada egípcio era refletir o destino do Deus, unir-se a ele e participar de sua vitória sobre a morte. A própria figura do faraó morto reforçava essa crença. O rei falecido era visto como Osíris, enquanto seu herdeiro vivo assumia o papel de Horus. Assim, o ciclo se renovava a cada geração, e a história divina se repetia na Terra. Essa ligação entre mito e política assegurava a continuidade da monarquia, mas também dava ao povo uma certeza. Se até o faraó precisava passar pelo julgamento de Osíris, então a ordem divina era absoluta e ninguém estava acima dela. Assim, a ascensão de Osíris ao papel de juiz dos mortos transformou para sempre a religião egípcia. Sua trajetória pessoal, marcada pela morte violenta e pela ressurreição, havia se tornado o modelo universal. Cada coração seria pesado, cada alma seria julgada e todos teriam diante de si o mesmo destino: ser aceitos no reino eterno de Osíris ou serem condenados ao esquecimento. O Deus que um dia havia reinado sobre os homens, agora reinava sobre o invisível, não com exércitos ou armas, mas com a balança da verdade e a certeza de que a justiça é eterna. O nascimento de Horus, fruto da união milagrosa entre Ísis e o corpo restaurado de Osíris, não foi apenas um ato de amor e de esperança, mas também um evento cósmico que selou o destino do Egito. Desde o início, o menino estava destinado a confrontar o tio que havia assassinado seu pai e usurpado o trono. A infância de Horus, no entanto, não foi fácil, pois Set, tomado pelo medo de perder seu poder, tentou de todas as formas impedir que o herdeiro sobrevivesse. Ísis precisou esconder o filho em pântanos e regiões afastadas, protegendo-o com encantamentos e contando com a ajuda de Néftis e de outras divindades protetoras. O jovem Deus cresceu em segredo, alimentado pelo amor materno e fortalecido pela missão que o aguardava. Quando Horus atingiu a maturidade, sua existência já não podia mais permanecer oculta. O conflito contra Set era inevitável. A luta entre os dois não se limitou a um único combate, mas se estendeu em uma série de confrontos que envolveram tanto a força física quanto disputas judiciais entre os deuses. Essa longa rivalidade refletia a própria visão egípcia da vida. A ordem não era conquistada de forma instantânea, mas mantida através de batalhas constantes contra o caos. As histórias sobre esses confrontos foram transmitidas em várias versões. Em algumas, Horus e Set lutavam como animais sagrados, transformando-se em hipopótamos e mergulhando nas águas do Nilo em um duelo prolongado. Em outras,
Travavam combates diretos em terra firme, ferindo-se mutuamente. Uma das tradições mais conhecidas narra que Sete arrancou um dos olhos de Horus, deixando-o cego de um lado, enquanto Horus castrou o tio em vingança. Esses episódios, apesar de violentos, possuíam um profundo simbolismo. O olho perdido de Horus tornou-se um dos maiores símbolos da religião egípcia. Restaurado posteriormente por Thoth, ele representava a cura, a integridade e a proteção. Conhecido como Udiat, ou Olho de Horus, passou a ser usado como amuleto de poder contra o mal, garantindo saúde e equilíbrio. O conflito, no entanto, não se resolveu apenas pelas armas. Os deuses decidiram que a disputa deveria ser levada a julgamento diante do Conselho Divino, presidido pelo próprio Ra, o grande deus solar. Esse tribunal reuniu diversas divindades, que ouviram os argumentos de Sete e Horus e decidiram sobre quem deveria ocupar o trono do Egito. A disputa foi longa, marcada por intrigas, debates e até mesmo episódios de corrupção divina, pois Sete tentava manipular os julgamentos em seu favor. Ísis, sempre astuta, também interveio, usando sua inteligência e sua magia para defender o filho. Em alguns relatos, ela chegou a disfarçar-se de viúva para enganar Sete, arrancando dele uma confissão de culpa. Quando Horus descobriu essa artimanha, porém, sentiu-se traído pela própria mãe, chegando a decapitá-la em um acesso de fúria. Thoth, com sua sabedoria, restaurou a cabeça de Ísis, lembrando a todos que até mesmo os deuses estavam sujeitos às tensões e falhas que refletem as dificuldades humanas. Esses episódios não apenas dramatizavam a rivalidade entre ordem e caos, mas também mostravam como a justiça divina não era simples, exigindo paciência, debates e a intervenção de diversas forças. O Tribunal dos Deuses se tornou uma representação simbólica do próprio processo de resolução de conflitos na sociedade egípcia, onde a lei e a ordem deveriam prevalecer sobre a violência. Ainda que os deuses fossem poderosos, não estavam acima da necessidade de julgamento e equilíbrio. Em meio a essas batalhas e disputas jurídicas, a presença de Osíris, agora no além, não podia ser ignorada. Do submundo, ele observava a luta do filho, servindo de inspiração e de fundamento para a reivindicação de Horus. O jovem não lutava apenas por si mesmo, mas por restaurar o que havia sido destruído pela traição de Sete. Cada golpe e cada argumento reforçavam a ligação entre pai e filho, entre o morto e o vivo, entre o passado e o futuro do Egito. Depois de muitos anos de disputa, o Conselho dos Deuses finalmente decidiu em favor de Horus. Sete foi condenado, em algumas versões banido para o deserto, em outras aprisionado ou obrigado a servir no barco de Ra, ajudando a combater as forças do caos que ameaçavam o deus solar durante sua jornada noturna. A vitória de Horus não foi apenas pessoal, mas universal, pois representava a restauração da ordem cósmica e da legitimidade do trono egípcio. O Egito tinha novamente um rei justo, herdeiro legítimo de Osíris e representante da Maat. Esse mito teve uma repercussão imensa na estrutura política e religiosa do Egito. O faraó vivo passou a ser identificado diretamente com Horus, o vencedor, o protetor da ordem, enquanto o faraó morto se tornava Osíris, o senhor do além. Assim, a continuidade da monarquia era garantida não apenas por sucessões humanas, mas pela própria repetição do mito divino. Cada novo rei que subia ao trono não era apenas um governante, mas a reencarnação simbólica de Horus, continuando a luta contra o caos e assegurando que a ordem se mantivesse. Da mesma forma, cada faraó que morria era assimilado a Osíris, garantindo que no além também houvesse estabilidade e justiça. A relação entre Horus e Sete, no entanto, não terminou com a vitória final. O mito preservava a ideia de que o caos nunca é eliminado completamente.
Sete continuava a existir, representando as forças do deserto, das tempestades e da violência, mas agora subjugado e controlado. Essa concepção refletia uma visão realista do mundo. A ordem não destrói o caos, mas o domina, mantendo-o sob vigilância. Para os egípcios, isso era essencial, pois sabiam que a fertilidade do Nilo convivia com a ameaça do deserto e que a justiça precisava ser constantemente reafirmada contra as forças da desordem. Os templos dedicados a Horus celebravam sua vitória, mas sempre lembravam da luta que havia sido necessária para conquistá-la. Em Edfu, por exemplo, foram encontrados textos que descrevem as batalhas entre ele e Sete como grandes epopeias, repletas de detalhes, onde o triunfo do filho de Osíris se tornava uma lição para todas as gerações. Esses relatos eram recitados em festivais e rituais, permitindo que o povo revivesse a história e reafirmasse sua fé na vitória da ordem sobre o caos. A presença do olho de Horus nos amuletos, nas tumbas e nos templos reforçava ainda mais essa crença. Para os egípcios, o olho restaurado não era apenas um símbolo de vitória, mas também de proteção. Usá-lo significava carregar consigo a promessa de cura, de integridade e de equilíbrio, uma força capaz de repelir o mal. Assim, a própria cicatriz da batalha se transformava em fonte de poder. A ferida não era esquecida, mas ressignificada, tornando-se um sinal de que a dor e a perda podem ser transformadas em força e renovação. O mito da disputa entre Horus e Sete também teve impacto na concepção egípcia de justiça. O julgamento dos deuses mostrava que até mesmo os conflitos mais profundos precisavam ser resolvidos por meio da verdade e da Ma'at. Isso fortalecia a ideia de que a lei era uma expressão do divino e que governar o Egito significava aplicar não apenas a força, mas principalmente a justiça. O faraó, como Horus vivo, deveria proteger os fracos, punir os injustos e assegurar que a ordem cósmica se refletisse na vida cotidiana. Assim, a saga de Horus não é apenas um episódio de vingança filial, mas uma narrativa cósmica que reafirma os princípios fundamentais da religião egípcia. A luta contra Sete, as batalhas sangrentas, os julgamentos demorados e a vitória final simbolizam a própria condição humana. A ordem precisa ser conquistada e mantida, a justiça deve ser buscada incessantemente, e mesmo o caos, ainda que derrotado, continua existindo. O Egito, com suas cheias do Nilo e seus desertos, era o reflexo perfeito dessa dualidade, e o mito oferecia uma explicação para essa realidade complexa. Ao final dessa longa disputa, Osíris permanecia no submundo como juiz eterno, enquanto Horus reinava sobre os vivos. O ciclo entre pai e filho, entre morte e vida, entre passado e presente, estava completo. O Egito podia novamente florescer, sustentado pela certeza de que a ordem havia sido restaurada. O mito, porém, não encerrava a tensão entre vida e morte, mas a transformava em uma promessa contínua, a de que mesmo diante da traição, da violência e do caos, a justiça sempre poderia triunfar. Com a vitória de Horus sobre Sete e a restauração da ordem no Egito, o mito de Osíris não se encerra, mas ganha sua forma definitiva. Ele permanece no submundo como juiz e guardião, presidindo o destino das almas humanas, enquanto seu filho governa entre os vivos, garantindo a continuidade da realeza e a harmonia cósmica. A partir desse momento, a figura de Osíris se torna o eixo em torno do qual gira a religião funerária do Egito, e sua imagem transcende os episódios míticos para se consolidar como promessa de vida após a morte. Para os egípcios, ele não era apenas um deus distante, mas a própria garantia de que a morte não era o fim, mas uma passagem. O culto a Osíris se espalhou por todo o Egito,
alcançando diferentes épocas e regiões, sempre adaptado às necessidades espirituais do povo. Sua associação com o ciclo da vida e da morte se refletia nos rituais agrícolas, sobretudo na ligação com o Nilo. O rio, que inundava anualmente as terras, deixando o solo fértil, era visto como manifestação direta da força de Osíris. Assim como o deus havia sido morto e renascido no além, o Nilo morria em sua seca e retornava com abundância nas cheias. Essa conexão tornou Osíris não apenas senhor dos mortos, mas também símbolo de fertilidade e renovação. O grão que era lançado na terra e desaparecia sob a areia apenas para germinar depois, era entendido como a própria representação de sua essência divina. Em Ábidos, um dos centros mais importantes do culto, desenvolveu-se uma tradição de mistérios em torno de Osíris. Ali, anualmente, eram encenadas as etapas de sua morte, do luto de Ísis e da vingança de Horus. A população assistia e participava desses rituais, revivendo o mito e reafirmando sua fé na vida além da morte. Essas cerimônias não eram apenas religiosas, mas também sociais, unindo comunidades inteiras em torno da esperança compartilhada. O corpo simbólico de Osíris era representado em sementes plantadas em moldes que assumiam a forma humana, criando os chamados Jardins de Osíris. À medida que os grãos germinavam, demonstravam de forma visível a vitória da vida sobre a morte. O legado de Osíris também se manifestava na maneira como os egípcios compreendiam a justiça e a moralidade. O julgamento no além, presidido por ele, exigia que cada indivíduo fosse responsável por seus atos em vida. Diante da balança da deusa Maat, o coração era pesado em comparação com a pena da verdade. Se fosse leve, a alma poderia viver em paz no reino de Osíris. Se fosse pesado, seria devorado por Amit, a devoradora de corações. Essa crença estabelecia uma ética profunda. Viver em conformidade com a ordem cósmica não era apenas dever do faraó, mas de cada ser humano. Assim, o mito de Osíris se tornava fundamento da moral coletiva, guiando não apenas reis, mas também camponeses, artesãos e escribas. Com o tempo, a influência de Osíris ultrapassou fronteiras. No mundo mediterrâneo, ele foi identificado com outras divindades que também representavam a morte e a ressurreição. Os gregos, por exemplo, viram nele uma correspondência com Dionísio, deus ligado à fertilidade, ao vinho e à renovação da vida. Em alguns relatos helenísticos, falava-se até mesmo em uma fusão de cultos, mostrando como a figura de Osíris se tornava universal. Essa associação com o Renascimento fez com que sua imagem permanecesse relevante mesmo quando novas religiões surgiram na região. Muitos estudiosos enxergam ecos do mito de Osíris em tradições posteriores, que também falam de deuses ou figuras sagradas que morrem e retornam à vida como promessa de salvação. No próprio Egito, a permanência do culto se fortaleceu durante o período tardio, quando os mistérios de Osíris foram incorporados a práticas ainda mais elaboradas. Sua presença era sentida em templos, túmulos e objetos funerários. Estátuas do deus, com pele verde, representando a vegetação e a renovação, eram colocadas junto aos mortos para garantir proteção. Textos como o Livro dos Mortos exaltavam Osíris como guia supremo, descrevendo os caminhos do além e instruindo as almas sobre como se apresentar diante dele. Essa função espiritual se tornava cada vez mais clara. Todos os mortos, faraós ou não, tinham a chance de se tornar osirianos, identificando-se com o Deus para conquistar a imortalidade. Esse processo de identificação era essencial. A morte não apagava a individualidade, mas a transformava. Ao se tornar um Osíris, o falecido não deixava de ser quem era, mas recebia uma dimensão sagrada, passando a viver eternamente sob a guarda do juiz dos mortos.
Esse conceito de fusão entre humano e divino ampliava o alcance do mito, garantindo que o destino de todos estivesse entrelaçado ao destino do próprio Deus. Era a forma mais poderosa de esperança que os egípcios podiam conceber. A iconografia de Osíris reforçava esse papel, sempre representado com a coroa Atef, um cajado e um flagelo. Seus atributos simbolizavam autoridade e poder sobre a vida e a morte. Seu corpo envolto em faixas lembrava as múmias, estabelecendo uma ligação direta entre o ritual funerário e a divindade. Essa imagem não era apenas decorativa, mas pedagógica, ensinando que a ordem, a disciplina e a fé eram os caminhos para a eternidade. A agricultura, a realeza, a moralidade e a vida após a morte estavam todas unidas pela figura de Osíris. Ele era o elo invisível entre o ciclo do Nilo, a continuidade das dinastias e a esperança individual de cada egípcio. Poucos deuses conseguiram reunir aspectos tão diversos e, ao mesmo tempo, permanecer tão centrais em todas as camadas da sociedade. Sua história de morte, desmembramento e ressurreição falava diretamente ao coração humano, pois refletia as experiências de perda, luto e renovação que todas as pessoas conheciam. O impacto de Osíris não se limitou ao passado. Mesmo após o fim da civilização faraônica, seu mito deixou marcas duradouras no imaginário humano. A ideia de que a morte pode ser superada, de que existe um julgamento justo e de que a vida pode renascer em outra dimensão continua a inspirar culturas e religiões. Ele permanece como arquétipo universal, símbolo da transformação que brota do sofrimento e da promessa que nasce da escuridão. Assim, a trajetória de Osíris se encerra, mas não com um fim definitivo, e sim com a certeza de continuidade. O Deus que foi rei na terra, que morreu pelas mãos do irmão, que foi restaurado pela fidelidade de sua esposa e vingado por seu filho, se torna eterno como juiz e guardião do além. Sua presença é sentida na água do Nilo, no grão que germina, na balança da justiça e no coração de cada ser humano que ousa acreditar que a morte é apenas o começo. Os egípcios viveram séculos sob a sombra protetora desse mito. E mesmo hoje, quando olhamos para as pirâmides, para os templos e para as tumbas decoradas com sua imagem, é impossível não sentir a força dessa promessa. Osíris não é apenas um personagem distante da mitologia, mas um reflexo daquilo que todos os homens e mulheres buscam. A certeza de que a ordem pode triunfar sobre o caos, de que a vida pode surgir da morte e de que a justiça nunca deixa de existir.